Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, domingo da ressurreição, domingo da Páscoa do Senhor, a liturgia nos oferece como primeira leitura um discurso que São Pedro fez na casa de Cornélio. Cornélio não era judeu, era um simpatizante do judaísmo. Mas Pedro entendeu que a salvação era destinada não só aos judeus, mas também aos de fora, aqueles que em qualquer nação temem a Deus e praticam a justiça. Então Pedro, na casa de Cornélio, com toda a sua família, anunciou Jesus. Como foi o anúncio de Pedro? Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia. Judéia é aquela região ao sul, cuja capital é Jerusalém. A começar pela Galileia, Galileia mais ao norte, é onde fica Nazaré, é onde fica Cafarnaum, Corazim, Betsaida, aquelas cidades onde Jesus pregou. A começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. João Batista pregou um batismo no Rio Jordão e Jesus foi até lá para ser batizado. Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ungir é derramar óleo. Aquilo que se faz quando se prepara um bolo, colocar manteiga no tabuleiro, chama-se ungir ou untar. Derramar óleo na cabeça de alguém para que este alguém fique consagrado, cheio do Espírito Santo, chama-se ungir. Assim o profeta Samuel ungiu o rei Saul e depois dele ungiu o rei Davi. Ungido era consagrado. E a tradução grega de ungido é Cristo. E a tradução aramaica de ungido é Messias. Messias, Cristo, ungido são a mesma coisa. Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. O Espírito Santo desceu sobre ele no dia do seu batismo, sob a forma de uma pomba. E andou por toda a parte fazendo bem. Tudo que Jesus fez foi bom. Curando os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas. Quem são nós? Nós é Pedro e os demais apóstolos. Somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. O que foi que aconteceu em Jerusalém? Eles o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi pregado na cruz na sexta-feira. Passou o sábado, segundo dia, veio o domingo, terceiro dia. Deus o ressuscitou ao terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. A quem? A nós, apóstolos, que comemos e bebemos com Jesus depois que ele ressuscitou dos mortos. A paixão de Jesus foi pública. A morte de Jesus foi pública. O sepultamento de Jesus foi público. A ressurreição, não. A ressurreição não saiu nos jornais. A ressurreição não aconteceu na frente dos escribas e fariseus, do sinédrio. A ressurreição não foi um fenômeno assim luminoso para todo mundo. A ressurreição foi para um grupo de testemunhas. E o que essas testemunhas têm que fazer? Anunciar aquilo que elas viram e ouviram. E é isso que Pedro está fazendo na casa de Cornélio. Jesus nos mandou pregar ao povo quer dizer aos judeus, e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos, ou seja, Jesus, que foi julgado e condenado, voltará uma segunda vez para julgar. Julgar quem? Os que estiverem vivos quando ele vier e os que tiverem morrido. Os vivos e os mortos serão julgados na segunda vinda de Cristo. Todos os profetas dão testemunho dele. Aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Porque foi então que ele morreu, para o perdão dos nossos pecados. E nós teremos os pecados perdoados se não fecharmos o coração, se crermos nele, se nos arrependermos e recebermos o batismo. O batismo é que nos torna participantes
da morte e da ressurreição de Cristo. O batismo é que nos faz morrer para o pecado e ressurgir para a graça. O Salmo 117 é um salmo muito bonito que fala sobre o dia que o Senhor fez, dia de júbilo e de alegria. Esse dia é hoje, é o dia em que o Senhor ressuscitou. Todos têm medo da morte, e diante da morte todos nós somos iguais, pobres e ricos. Porém, Jesus demonstrou que tem poder sobre aquilo que os homens mais temem, porque ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. A pedra que os pedreiros rejeitaram, que é Jesus, foi rejeitado pelo seu povo, tornou-se agora a pedra angular. Jesus agora será a pedra que vai servir de apoio para a construção da igreja. A pedra invisível será Jesus. A pedra visível será Pedro. Jesus é chefe da igreja, mas nós não vemos Jesus. Nós vemos o Papa, nós vemos Pedro. E por causa de tudo isso, o salmista dá graças a Deus e canta a sua misericórdia. O Senhor fez maravilhas conosco. A carta aos Colossenses nos convida a buscar as coisas do alto. Se nós fomos batizados, nós morremos e ressuscitamos. A morte é simbolizada pelo mergulho na água. A ressurreição pela saída da água após o mergulho. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, porque é lá no alto que está Cristo sentado à direita de Deus Pai. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Não é isso que nós fazemos quando o padre vai começar a liturgia eucarística? O padre, na hora do prefácio, diz: corações ao alto, e o povo responde: o nosso coração está em Deus. Lá no alto é que devemos acumular tesouros. Devemos acumular tesouros que os ladrões não cavam nem roubam e que a ferrugem e a traça não corroem. Porque onde está o nosso tesouro, lá está o nosso coração. Vós morrestes, diz São Paulo, para todos nós que fomos batizados. Mas se eu morri, onde está a minha vida? Vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando a gente morre, a nossa vida não é aniquilada, ela fica escondida. E quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, quando ele se manifestar, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Nós morremos, nossa vida está escondida com Cristo em Deus, nós devemos olhar para o alto e buscar as coisas do céu, e quando ele vier, uma segunda vez na sua glória, então nós também apareceremos gloriosos. Por enquanto, nós temos a vida divina em nós, que é a graça, mas não aparece. Quando Cristo vier, esta graça vai se transformar em glória e vai aparecer. O nosso corpo será como ele, glorioso, um corpo brilhante, sem sofrimento, sem cansaço, sem dor, sem morte, um corpo capaz de atravessar as paredes do cenáculo. Assim será o nosso corpo após a ressurreição. O Evangelho hoje fala da ida de Maria Madalena ao sepulcro no primeiro dia da semana, que é domingo, quando ainda estava escuro. Por que ela foi tão cedo até o sepulcro? Porque ela queria encontrar Jesus. Cedo, porque ela amava Jesus. Se amamos Jesus, devemos procurá-lo cedo. A hora está certa. O lugar é que está errado. Ela foi procurar Jesus entre os mortos, mas ela já devia saber que ele estava vivo. Já era o terceiro dia depois da ressurreição. Porque ela foi procurar entre os mortos aquele que está vivo. E quando ela chegou ao túmulo, viu que a pedra havia sido removida. A grande dificuldade para ela seria retirar a pedra. A pedra era grande e ela não tinha força para isso. Mas a pedra havia sido retirada. E em vez de ela ficar contente e dizer, Jesus ressuscitou, ela ficou triste. Ela foi até Simão Pedro e a João e dizer, tiraram meu Senhor e não sei onde o colocaram.
E Pedro e João, em vez de dizerem, ó Maria Madalena, você não sabe que Jesus ressuscitou? Eles também ficaram assustados e foram até o sepulcro. E chegando lá, encontraram o sepulcro vazio, com as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha coberto a cabeça de Jesus enrolado num lugar à parte. Eles viram e acreditaram, porque ainda não tinham entendido que Jesus deveria ressuscitar dos mortos conforme as Escrituras. Mas que gente boba, não é? Vai demorar até que eles entendam. Um deles, Tomé, relutará até o fim. Mesmo depois de Jesus aparecer a 10 dos discípulos, ele dirá, se eu não colocar a minha mão, se eu não colocar o meu dedo nas chagas dele, eu não acreditarei. Foi difícil vencer esta barreira da falta de fé, mas ela acabou sendo vencida. E depois que os discípulos entenderam o óbvio, entenderam que Jesus havia predito 3 vezes a sua paixão, morte e ressurreição, e depois que eles receberam o Espírito Santo, aí sim, eles passaram a ser testemunhas de Jesus por toda parte. Há uma mulher que não esteve no sepulcro. São João fala de Maria Madalena. Outros evangelistas falam de Maria, mulher de Cleofas, de Salomé, que era a mãe dos filhos de Zebedeu, mas há uma mulher que não aparece em nenhum dos evangelhos procurando Jesus no sepulcro. Que mulher é esta? Maria, mãe de Jesus. Nossa Senhora não procura Jesus no lugar errado. A hora estava certa, de manhãzinha, o lugar estava errado, no sepulcro. De manhãzinha é Jesus que aparece a ela, a Maria Santíssima. Ela, que não foi procurar entre os mortos o vivo, mereceu receber a presença do vivo em seu lar. Ainda hoje temos que vencer esta tentação de procurar Jesus onde ele não está. O que as mulheres queriam fazer era colocar perfumes no cadáver. Mas o cadáver não existia, Jesus estava vivo. E o perfume não ressuscita um cadáver, o perfume só retarda a decomposição. Ainda hoje, a nossa grande tentação é querer fazer um remendo de pano novo em roupa velha. É colocar um perfume para disfarçar o mau cheiro e a sujeira. O que nós devemos fazer, em vez de remendos e recalchutagens, é jogar fora o homem velho, deixá-lo nas águas do batismo e nos revestirmos de Cristo. Esta ruptura com o passado é fundamental. Todo aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. A mulher de Ló paralisou-se, tornou-se uma estátua de sal. Por quê? Porque ela olhou para trás para ver as chamas que estavam devorando a cidade de Sodoma. Nós temos que ir adiante, nós temos que nos revestir de Cristo e temos que lembrar que Cristo está no céu e lá é a nossa pátria e aqui nós estamos de passagem. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.